Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Vida Pós-Culto. Meu nome é Edson Vargas e a proposta desse canal é aprendermos juntos a manifestar uma vida cristã fora do prédio da igreja. Bem, nós chegamos aqui no último vídeo da série Panorama Bíblico. Nós falamos um pouco sobre a origem do nome da Bíblia, como que os livros estão organizados, né? Descobrimos que não estão organizados de forma cronológica, mas sim em gênero literário. Nós falamos um pouco sobre os autores, falamos um pouco sobre o cânon do Antigo e também do Novo Testamento, como se formou, falamos sobre como Deus inspirou os autores e também falamos sobre as traduções, como escolher uma boa tradução para cada momento específico da nossa vida. Mas o que fazer com essas informações? Enfim, nós precisamos entender que a Bíblia ela é mais do que um livro para ser deixado ali aberto na estante de casa, ali no Salmo 91, achando que ela vai proteger ali de alguma coisa. Isso nós precisamos entender que a Bíblia não é um objeto místico, não é? Ela é a palavra de Deus, que precisa ser aí estudada, ela precisa ser compreendida, ela precisa ser aplicada na nossa vida diária. Infelizmente, por falta de estudo bíblico, muitas pessoas são enganadas aí por falsos pastores por não estudarem a Bíblia. Inclusive, um número grande de cristãos, eles têm pouco de Deus por limitarem ali o seu tempo diário com a palavra de Deus ali somente na pregação do culto de domingo. E isso é preocupante na vida de um cristão, não é? Em Atos capítulo 8, versículo 30 e 31, narra a história ali de um eunuco que se encontra com o diácono Filipe. A palavra de Deus vai dizer o seguinte, que ele estava lendo uma parte de Isaías, ele não estava conseguindo entender. Leia só comigo o que acontece então com esse eunuco. A palavra de Deus diz: então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entendeu o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Mais à frente nós vamos ver aí que Filipe explica para ele o que o profeta estava querendo dizer, fala para ele sobre a mensagem do evangelho, fala sobre Cristo e o batiza. O que nós vemos aqui é que a palavra precisou ser estudada para que o eunuco pudesse entender. Então, como estudar a palavra de Deus? Bem, o primeiro passo para toda pessoa que pretende estudar a palavra de Deus é entender que a palavra de Deus, como ela foi inspirada pelo Espírito Santo, nós devemos começar a estudar a palavra de Deus através de uma oração. É necessário entender que todo estudo da palavra de Deus precisa ser iniciado com uma oração. Pedir a orientação para o Espírito Santo é ter o próprio escritor das Escrituras para te acompanhar e também para te ajudar nessa leitura e nesse estudo. Depois de um período de oração, o Espírito Santo aí ele vai trazer um pouco de clareza para a sua mente, para que você possa compreender e entender melhor a palavra de Deus. Enfim, primeiro passo, nós devemos orar, tá certo? Bem, quantas vezes nós assistimos alguns pregadores ou estudiosos da palavra de Deus e nós ficamos perguntando, não é? Como que ele interpretou isso? Como que ele descobriu isso nesse versículo, não é? Ver ali pessoas que se destacam de alguma forma por conhecer bem as Escrituras é muito bonito, é até muito, como eu vou dizer, é muito bom ouvir alguém que realmente estuda a palavra de Deus. Mas o que precisamos saber é que provavelmente essa pessoa com quem nós admiramos por sua boa explanação das Escrituras, ela usou aí
3 ferramentas básicas que são indispensáveis quando o assunto é estudar a palavra de Deus. Essa ferramenta, essas 3 ferramentas são uma regra para todo pregador e estudioso da palavra de Deus. O Dr. Halcide, ele vai chamar no seu livro As Principais Questões da Bíblia essas ferramentas de método de 3 passos, que é o seguinte: observação, interpretação e aplicação. Se você aprender a usar esses 3 passos aí, você vai garantir um bom estudo da palavra de Deus. Então vamos entender aí primeiro como que nós observamos o texto. Você observa o texto investigando, fazendo algumas perguntas básicas, que são elas: quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu, ou o que está acontecendo, né? Qual o contexto de quando o autor escreveu. Perguntas como essas vão te ajudar aí a compreender melhor o texto. A partir de uma boa observação, você vai partir então para a interpretação. Observar é bem interessante, inclusive é até divertido você observar o texto e fazer essas observações, não é? Essas investigações, entender o autor, para quem que o autor está escrevendo, é muito divertido. Porém, somente quando nós interpretamos o que está escrito ali é que o texto nos leva a uma mudança de vida. Então, interpretar o texto nos leva então a descobrir o princípio do texto. E que princípio é esse? É esse princípio que nós vamos usar no próximo passo, que é a aplicação. Então vamos entender o que é o princípio ou o que é a interpretação para se chegar neste princípio. Um princípio é uma verdade fundamental que Deus desejou transmitir nos fatos históricos da sua palavra. Para interpretar o texto e descobrir o princípio, nós temos também algumas perguntas básicas, que são: qual é o sentido do texto? De que forma isso se aplica hoje, não é? Como isso se aplica no meu contexto cultural? Então, fazendo isso, você vai descobrir aí o princípio que o texto carrega, através dessa interpretação, para fazer o que nós chamamos de aplicação. Então, não adianta nada estudar a Bíblia se não descobrir o princípio e se você não conseguir entender qual é o princípio, o ponto central do que Deus quer manifestar ali naquele texto. Então a Bíblia, ela não foi escrita para ser um livro de história, para ser um livro de filosofia, para ser um livro de curiosidade, apesar de muitas pessoas usarem a Bíblia para isso, mas a Bíblia, ela foi escrita para mudar a sua e a minha vida. Então essa aplicação, ela vai responder a seguinte pergunta: e agora, o que é que eu vou fazer com o que eu entendi? Em algumas partes da Bíblia, o princípio para ser aplicado vai estar ali bem claro. Um exemplo bem claro disso é Provérbios. Quando você lê Provérbios, você vai ver que o princípio está bem claro ali. Então você entende logo de cara o que Deus quer te transmitir na sua palavra. Outro exemplo claro, por exemplo, é o Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte, ou o Sermão das Bem-aventuranças, que Jesus nos deixou em Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Jesus vai dizer ali coisas que a aplicação está bem clara para nós. Por exemplo, não julgar o nosso próximo. Por exemplo, buscar primeiro o reino de Deus. Outro exemplo, como orar. Outro exemplo, como jejuar. Um exemplo bem claro ali é o Sermão do Monte. Então, que a aplicação vai estar bem clara. Nós não precisamos de muito esforço, então, para descobrir quais são as aplicações que nós devemos ter nas nossas vidas lendo esse texto. Mas alguns textos nós vamos precisar aí de esse método, usar esse método dos 3 passos. Então um exemplo claro é o texto que está em 1 Samuel, no capítulo 17, onde Davi mata o gigante Golias. Então vamos aplicar então o método nesse texto de 1 Samuel, capítulo 17. O que nós observamos? Vamos lá, partindo do primeiro ponto,
do método dos 3 passos, a observação. Primeira coisa que nós observamos aqui, o autor é Samuel. Ele escreve ali para o povo hebreu. O que é que está acontecendo com o povo hebreu naquela época? O povo hebreu ali está sendo afrontado pelo povo filisteu em uma guerra. Saul é o rei atual que se acovarda juntamente com o povo, porque existe ali no exército filisteu um gigante que zomba tanto do povo como também zomba do Deus de Israel. E no exército de Israel não existe ninguém que se coloque na posição para enfrentar Golias. De repente aparece um menino chamado Davi que desafia, enfrenta esse gigante, derruba esse gigante, tá? Preste bem atenção como a importância de ler a palavra de Deus. Muitos pregadores vão dizer, ou às vezes nós temos isso como uma cultura de vídeo, de desenho ou de filme, que Davi matou Golias com a pedrada. Porém, quando você observa o texto, você vai ver que Golias desmaiou com a pedrada e Davi pega a própria espada de Golias e corta a cabeça de Golias. Golias não morreu com a pedrada, mas Golias foi degolado pelo menino Davi, não é, que era criança naquela época. Então, essa é a observação que nós temos do texto. Então, qual é a interpretação que nós temos que ter ali, procurando uma aplicação, não é, ou um princípio dentro do texto? Então, nós interpretamos que a fé de Davi, a fé daquele garoto lá, diante do gigante, fez ele vencer o medo de enfrentar o gigante, e o princípio é que com fé em Deus nós podemos vencer as adversidades da vida. Bem, aí então, interpretando, nós descobrimos um princípio eterno, né? A fé diante dos problemas ou das circunstâncias. E aí a aplicação como fica? A aplicação é que diante de adversidades ou diante de problemas ou circunstâncias da vida, nós devemos aí depositar a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Então, usando esses 3 passos, nós estudamos a Bíblia de uma forma aí bem eficiente. Então, entenda, observe, interprete, na interpretação busque um princípio para que você use esse princípio para a aplicação na sua vida. Outra maneira que nós podemos estudar a Bíblia é com comentários bíblicos. Não é? Nós temos aí disponíveis muitos comentários bíblicos que podem te ajudar a compreender melhor a palavra de Deus. Uma boa indicação aí, você pode entrar aí em vários sites ou livrarias e procurar aí os comentários de N.T. Wright, ou também de um grande pregador brasileiro chamado Pastor Hernandes Dias Lopes, que tem comentários fantásticos. Você também pode procurar aí um estudo temático ou dirigido. Por exemplo, se você tiver um interesse, falar assim, eu quero estudar algo sobre casamento à luz da Bíblia. Você tem muitos livros de cristãos que podem te ajudar a estudar dentro da Bíblia sobre esse tema. Por exemplo, nós temos aqui esse livro, Comunicação e Intimidade, que fala sobre casamento à luz da Bíblia. Nós temos esse outro aqui, Aprendendo com Deus sobre Relacionamentos, que vai falar sobre casamento à luz da Bíblia. Nós temos também, por exemplo, eu quero estudar sobre a masculinidade à luz da Bíblia. Temos muitos livros assim que podem te ajudar a estudar a Bíblia. O Homem Bíblico, esse livro é muito bom. Então você pode comprar aí um livro de um bom autor, tá certo? Pesquise sobre o autor, para que você tenha um bom livro com estudo temático. Você vai ter estudo sobre depressão, você vai ter estudo sobre como oração, você vai ter estudo sobre adoração, você vai ter estudo, por exemplo, sobre alegria. Você também pode pesquisar sobre discipulado. Nós temos aqui Descobrindo a Sua Identidade em Cristo, de Charles Spurgeon, não é? Nós temos esse livro fenomenal do Jonas Madureira, Custo do Discipulado, a Doutrina da Imitação de Cristo, um livro muito bom. Esse é excelente, tá certo? Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis, tá certo? O mesmo autor aí
de Crônicas de Nárnia. Todos esses livros falando sobre discipulado, falando sobre uma vida cristã. Eu quero falar um pouco sobre a base da fé cristã, entender o que o cristão entende como graça, por trindade, por igreja. Então nós temos aqui também livros que falam sobre isso, tá certo? Esses livros que eu estou mostrando para vocês é só exemplos, tá certo? Vai ter vários outros falando sobre o mesmo assunto. Base da fé cristã, de Wayne Grudem, muito bom. É um resumo da sistemática que ele tem, não é? Que é um calhamaço bem grande, não é? Esse daqui é muito bom. Nós temos também, você pode... eu não quero estudar assim, eu quero estudar livros da Bíblia. Tem livros que falam sobre livros da Bíblia? Temos, não é? Você pode estudar, como eu falei, os comentários bíblicos. Temos aqui também o Mundo Perdido do Dilúvio, vai falar sobre o Gênesis. Esse daqui vai falar sobre lendo Apocalipse com responsabilidade, vai falar só sobre Apocalipse. Enfim, nós temos aí várias maneiras de estudar a Bíblia com um acompanhamento, ou seja, com algum autor nos ajudando, tá certo? Estou falando para você, esse livro não vai substituir a Bíblia, ele vai te ajudar a estudar a sua Bíblia, a você estudar a sua Bíblia. Mas eu quero conhecer mais profundo sobre os livros bíblicos. Então, você pode adquirir, por exemplo, um panorama bíblico, tá certo? Um panorama bíblico que eu indico muito é esse daqui, Redescobrindo a Sua Bíblia, de André Coelho, né? Da editora aí, Geográfica Editora. É um livro muito bom. Ele vai falar livro por livro dentro do que eu falei sobre a observação. Vai ficar muito fácil para você entender a observação. Aqui ele vai ter falar sobre o autor, sobre a época em que o livro foi escrito, para quem ele foi escrito, como era a cultura das pessoas na época de cada livro específico. Ele vai aí falar livro por livro. Então é muito bom. Mas se você não tem dinheiro para gastar com livros, ou se não é a sua prioridade, mas mesmo assim você quer aprender e quer gastar pouco, aí eu te recomendo a entrar dentro de uma livraria e comprar o que muitas igrejas usam, e é muito bom, as revistinhas de escola dominical, né? Nós temos ótimas revistas como da CPAD, nós temos essa que eu recomendo também, que é a Z3 Editora, tá certo? Que é muito bom. Vai ter revistas temáticas, por exemplo, revistas falando sobre casamento, revistas falando sobre finanças, revistas falando sobre a igreja atual, mas também vai ter revistas falando sobre, dando aí um comentário bíblico de livro por livro. Então, por exemplo, eu tenho aqui de 1 Coríntios, eu tenho de 2 Coríntios, eu tenho de Gálatas, de Efésios, todas dessa editora. Você pode aí adquirir essas revistas, aonde vai falar aí também vários temas de uma forma aí bem barata. Uma revistinha dessa daqui não custa mais do que R$14, e é um conhecimento muito bom, inclusive para você estudar aí com seu grupo familiar, com a sua família, para você estudar sozinho, tá certo? Muitas igrejas usam este recurso. Mas eu tenho uma maneira de estudar a Bíblia sem gastar dinheiro? Tem. Outro recurso muito claro que nós temos, que é a internet, que pode ser muito bem usado. Nós temos muitos canais aí no YouTube que produzem muito bons conteúdos. Exemplos de canais bons que você pode seguir aí é o Bibotalk, o Jesuscope, 2 Dedos de Teologia, Desenhando a Bíblia, Escola do Discípulo, a Bible Project Português, excelente. Temos vários outros, e é claro, não posso deixar de falar
do Vida Pós-Culto. Siga esse canal, tá certo? Que esse canal, a proposta é te ajudar a compreender a Bíblia além do prédio da igreja. Então, é compreender a Bíblia para a nossa vida pessoal. Então, você pode seguir vários canais aí que nós temos no YouTube, que são muito relevantes aí para a vida do cristão. Também dentro da era aí digital, nós temos aplicativos, como eu falei no vídeo passado, que podem te ajudar a estudar a sua Bíblia e também pode te ajudar no seu devocional. Um exemplo bem claro aí é a Bíblia e o Verso, e também um outro aplicativo chamado Glorify. É muito bom esses dois aplicativos, temos outros também, mas esses dois são aí os melhores que eu já usei. Outra ferramenta que você pode aí usar e que eu não posso deixar de citar aqui, porque inclusive para mim é a ferramenta mais importante para quem quer estudar a Bíblia, é você participar de um estudo bíblico em uma igreja bíblica, aonde pelo menos um dia na semana os membros se reúnem aí para estudar a palavra de Deus, tá certo? Estudar em uma igreja saudável vai te proporcionar aí um ótimo crescimento, tá certo? Estudar a Bíblia, você vai aprender com pessoas mais experientes e de quebra você vai se aproximar também dos irmãos, gerando aí comunhão e disciplina espiritual. Enfim, estudar a Bíblia, irmãos, é essencial para o crescimento espiritual e para viver de acordo com a vontade de Deus. Quando nós nos dedicamos a aprender aí a palavra de Deus, nós nos equipamos para resistir aos enganos e também a crescer em nossa fé. Colossenses capítulo 3, versículo 16, a parte A do versículo vai dizer: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Para que isso aconteça, nós precisamos estudar a Bíblia diariamente. Diariamente nós precisamos estudar a palavra de Deus. O que nós devemos nos lembrar é que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é viva e ela também é poderosa. E ao estudá-la, nós nos aproximamos mais de Deus e nos tornamos mais aptos a viver a vida que Ele nos chamou para viver. Então, estude a sua Bíblia, tá certo? Então, chegamos no final desse vídeo, por isso eu quero te convidar aí para se inscrever neste canal, curtir o vídeo, compartilhá-lo com seus amigos e familiares e ativar o sininho, tá certo? Não se esqueça, porque o sininho vai te notificar com o vídeo da próxima semana. Valeu!